Pai do Senhor, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês vão ver, como é que vocês estão bem? Eu espero que sim. Nós estamos na 7ª lição do terceiro trimestre, que tem o título da lição Agostinho e Aquino, os doutores da igreja, com o título da lição, o destaque, que está lá em Daniel 12:3, que diz: os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagarão. Daniel 12, versículo 3. E o texto bíblico se encontra lá em Romanos, capítulo 12, e o verso 7, que diz: se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim, 2 Timóteo 3:16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado é o teu santo e adorado nome. Pai amado, obrigado por essa palavra, Senhor, que ela venha surtir efeito nas nossas vidas. Pai querido, são tantos aprendendo. Pai, nós estamos aqui pela tua misericórdia para levar essa mensagem, Senhor. Oh, Pai, nos ensina, Pai, a ensinar. Venha aperfeiçoar e abençoar. Te convido, Espírito Santo, fica conosco para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, vamos lá conhecer a história de Agostinho de Hipona. Então, você sabe o que é doutor da igreja? Porque chamavam eles de doutor da igreja? É porque o doutor da igreja não era aquela médica nem advogado, não. Era um título carinhoso que se davam aos cristãos nessa época da igreja católica, para grandes mestres do passado. Então, há 2000 anos se passaram, né? Somente 31 pessoas puderam ser chamadas assim. Sem dúvida, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino são os mais famosos, separados por 800 anos. Esses homens de pensamento e personalidade tão diferente contribuíram muito para o fortalecimento da doutrina cristã. Agostinho de Hipona. Quem foi Agostinho? Agostinho de Hipona, ele nasceu no ano de 354, na época ainda da Igreja Média, na Idade Média. Ele, no dia 13 de novembro, ele nasceu, 350 anos, morreu dia 28 de agosto de 430. Aos 76 anos, era filho e mãe do cristianismo. O nome da mãe era Mônica e o pai era Patrício, era pagão. E ele se converteu antes de morrer, o pai dele, né? E o nome dele é Aurélio Agostinho. E chamavam ele de Agostinho de Hipona, porque ele morava em Hipona. Então, como eu já falei, nasci daqui, que era filho, né? E o pai dele era pagão, adorava os outros deuses. E a mãe dele era Mônica, era muito fervorosa, como até hoje os católicos chamam ela de Santa Mônica. Então, seus pais perceberam que Agostinho era um menino muito inteligente e botaram ele para estudar retórica. Eu quero que vocês me digam o que é retórica. Eu vou pular essa parte, que é para vocês, depois vocês me dizerem no privado o que é retórica. Então, o que é que acontece? Só que ele
o objetivo dele era conhecer outras coisas, não só retórica. Ele não queria ser retórica. Ele começou a se juntar com outros tipos, né, de ensinamento. Então, em busca da verdade, ele só tinha, né, a retórica, não. Ele queria a verdade, mas a retórica não tinha verdade. Ele também, se falasse mentira, estava válido. Se falasse a verdade, era a mesma coisa. Mas ele queria, se fosse errado, era errado. Mas ele queria uma coisa que fosse a verdade. Porque a mãe dele pregava a verdade, mas ele não achava essa verdade em estudo nenhum. Então, Agostinho começou a estudar os livros de Cícero, grande mestre da retórica, né? Então, era filósofo também. Mais tarde, ele se convenceu do que falar bem não era suficiente, era necessário conhecer a verdade. Está lá em João, conheceis a verdade vos libertará. E na sua busca pela verdade, tornou-se maniqueísta. Eu quero também que vocês pesquisem o que é maniqueísta, viu? Então, nessa época, Agostinho que dizia que o universo era governado por duas forças, a luz e as trevas. Então, o maniqueísta acreditava que as luzes e as trevas completamente diferentes do que é ensinado na Bíblia. O maniqueísta, eles diziam o quê? Que tinha aqueles dois lados, que tinha a luz e tinha a treva. Então, a luz era a vida e treva era Satanás. Eles diziam assim, que o diabo comandava nas trevas e a luz era... mas que Deus e o diabo tinham o mesmo poder. Que isso aí era contra a Bíblia, né? Então, no maniqueísmo, ensinaram isso aí para ele. Então, na verdade, ele não gostava da Bíblia. Ele zombava porque dizia que era uma Bíblia infantil. Só que, mais tarde, ele conseguiu encontrar a verdade. Tanto procurava. Então, mudou-se de Cartago, viveu um tempo na Roma e foi morar em Milão, onde tornou-se um neoplatônio. Eu quero também que vocês procurem aí o que é o neoplatônio. Isso é muito importante que vocês saibam o que é. Então, e o maniqueísmo, ele afirmava, nessa época, o neoplatônio era uma filosofia, mas vocês vão procurar aí. Afirmava que somente, o maniqueísmo afirmava que somente uma força governava o universo. O Criador de todas as coisas era chamada de inefável. E é aquele que era bom e não mau. E só surgia quando o homem afastava-se dele. Quer dizer, que ele dizia assim, que quando a gente estava com esse único, que no caso era Deus, estava bem conosco. Mas no momento que a gente se afastasse dele, aí o mal se unia àquela pessoa. Então, parecia que todas as dúvidas de Agostinho estavam respondidas. E que a sua mãe sempre lhe ensinou, estava certo. E existe somente um Deus, como está escrito lá, um só Deus, um só mediador, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que é perfeito e bom, mas com a Bíblia, com uma linguagem que para ele era infantil, narrava tanta guerra, violência, poderia ser a palavra de Deus. Nisso aí ele também teve muita dúvida, né? Quando ele começou a ler a Bíblia em latim, aí ele viu que tinha muita guerra. Mas quando chega no Novo Testamento, muda todo o seu preceito, né? Tudo aquilo que ele achava que era errado, ele viu o certo. Então, nessa época, Agostinho começou a enfrentar a igreja de Milão e o estilo da pregação do pastor daquela igreja chamou-lhe a atenção. Ambrósio, que também era considerado doutor da igreja, era um grande mestre da oratória e pregava de uma maneira que convenceu Agostinho sobre a profundidade das verdades bíblicas. Não restava mais dúvida da mensagem de Deus e da verdade. João 17. Mesmo assim, Agostinho não conseguia se converter, pois se tornar cristão significava abandonar a vida que tanto gostava, uma vida de festa, de bebida, cercado de mulheres. Uma batalha iniciou dentro dele, porque Agostinho, mesmo assim, ele achando que estava convertido, ele não parava de beber, ele não parava de farriar, ele tinha uma vida conjugal escondida com uma mulher, teve um filho com ele, viveu com essa mulher 14 anos, e depois que o filho nasceu, ele estava com 18 anos, o nome Deodato, o nome do filho dele, e por aí em diante. E ele ficava
Olha, uma batalha iniciou dentro de Agostinho. Está lá em Romanos 7, 15 ao 24. E ele orava sempre assim: dai-me pureza e moderação, mas não agora. Além disso, tinha inveja das pessoas que tiveram força e coragem para fazer aquilo que ele não conseguia. Um dia não aguentava mais a vida que ele levava, orou assim: até quando, Senhor? Até quando? Amanhã, sempre amanhã? Por que não acaba com a minha imundície? Nesse exato momento, neste momento, ele escutou uma criança que brincava com os outros meninos, e aqueles meninos começaram a gritar: toma e lê, toma e lê. Aí ele sentiu que aquilo ali era Deus falando com ele. Aí o que é que ele faz? Quando ele abre a Bíblia, estava onde? Justamente lá em Romanos 13 e 13, 14, que dizia assim: andemos honestamente, como de dia, não de glutanárias, nem bebedice, nem desonestidade, nem de dissolução, nem de contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua consciência. Então, quando ele viu aquilo ali, ele sentiu que era Deus que estava falando com ele, e que afirmava o que devemos, que lugar, todo tipo de imoralidade devemos deixar, né? Que afirmava que devemos largar todo tipo de imoralidade e termos as mesmas qualidades de Jesus Cristo. Naquele momento, Agostinho encontrou a paz em seu coração que tanto procurava. Grande foi a alegria da sua mãe ao saber da convenção, pois ele sempre orava por ele. Alguns anos passaram e Agostinho tornou-se pastor da igreja da cidade de Hipona, do norte da África, e um pensamento que defendia o que se tornou importante, que ser humano foi totalmente corrompido pelo pecado, não retardando nada de bom. Então é impossível que o homem torne iniciativa de buscar a solução, pois Deus, por sua graça, que busca e salva o homem do pecado. Agostinho morreu no ano de 430. Então era isso que Agostinho achava, porque ele deixou de acreditar que a treva e a luz era Deus, o único, era o criador de todas as coisas, e o diabo, né, que tinha o mesmo poder. Quando ele conheceu a verdade, que a verdade liberta, foi que ele viu que só há um caminho, há uma solução, que é Jesus Cristo. E como ele estudou filosofia, teologia, ainda hoje tem, né, aquele negócio de fé e razão, razão e fé, e que uma considera a outra. No final da aula eu faço uma breve reflexão, e que nós vamos entrar agora no segundo top, com Tomás de Aquino. Segundo top, Tomás de Aquino, o boi mudo. Nascido no ano de 1224 depois de Cristo, Tomás de Aquino teve uma vida bem diferente, bem menos agitada do que a de Agostinho. Conhecido por seus amigos por um boi mudo, pois era muito forte, mais ou menos tempo, mais tranquilo. Tomás de Aquino é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos e o principal representante da escolástica. O que é isso? É uma tentativa de unir a fé e a razão para o escolástico. Não bastava apenas crer pela fé, era preciso compreender pela razão. Então a fé era ensinada, mas nas universidades, porque não existia escola dominical. Então era preciso unir a fé e a razão. Neste caso, a teologia e filosofia. Agostinho havia conseguido fazer isso com a filosofia de Platão, que afirmava que, em outras coisas, que a alma é superior ao corpo. Mas na época de Tomás de Aquino, uma nova filosofia estava fazendo sucesso, pois os livros de Aristóteles, discípulo de Platão, que viveu entre os anos 384 e 320 a.C., que durante muito tempo estava perdido, foram
achado. Diferente de Platão, que afirmava que o verdadeiro conhecimento é encontrado em um mundo superior a este Aristóteles. No mundo de Platão era encontrado essa fé somente em Deus, né? No tempo do Império Romano. Mas tinha também esse livro que estava oculto, como houve muita destruição, depois que mandaram queimar todas as escrituras sagradas. E aí foi encontrado este livro, e aí eles fizeram isso aí para unir a razão e a fé, ao contrário de Platão. Então se deu o nome de a filosofia de Aristóteles. Então Aristóteles ele defendia o conhecimento que é encontrado neste mundo em que vivemos, como unir este novo pensamento com a fé cristã que afirma que este mundo está corrompido, que existe um lugar melhor. Tomás de Aquino vai discordar de Agostinho, afirmando que o homem não foi completamente corrompido pelo pecado. É apenas a sua vontade de fazer o bem. Porque Agostinho aplicava que o homem era corrompido pelo pecado. Já o Tomás de Aquino disse que não. O homem só pecava porque queria fazer o bem. Era assim, uma contradição meio estranha. Então, a sua capacidade de raciocinar por essa era a forma do homem ser parecido com Deus, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, 26. Aquino ensinou também que a razão pode provar a existência de Deus e a imortalidade da alma, mas que somente pela fé é possível crer na divindade de Cristo. Afirmava que mesmo a fé, não podendo ir contra a razão, ela é necessária para a salvação humana. Quer dizer, que ele diz que a salvação, que a razão, a fé não é só a fé que salva, mas a razão é necessária para a salvação humana. A razão. Então, os livros de Tomás de Aquino mudaram a forma da igreja pensar, pois durante 800 anos o pensamento de Agostinho foi seguido pela maioria dos cristãos. Tomás de Aquino morreu no ano de 1274 e até hoje é o teólogo oficial da Igreja Católica. Agostinho era gordo, ele morreu através de um acidente. Foi acidente? Foi, então ele, como ele era muito gordo, ele não conseguiu, não reagiu. E ele foi morto com 49 anos. Ele morreu jovem, ele nunca casou, nunca teve envolvimento com mulher. O negócio dele era estudar teologia, filosofia, enquanto o Agostinho estudou retórica. Tudo em busca de Cristo. Estudou maniqueísmo e veio encontrar Cristo no platonismo, no neoplatônico. Foi que ele veio encontrar Cristo. Essas 3 leis que ele estava estudando atrás de encontrar uma razão de viver e que ele não tinha como fazer. Então, o que é que ele fez? Ele achou o caminho, né? Para alcançar a verdade. A fé, ele achou o caminho para encontrar a verdade. Daria a sustentação a uma verdade, a relação da fé com a razão. Agostinho falava assim, que a razão, a relação da fé com a razão. A razão é o recurso que daria sustentação a essa verdade. Foi o idealismo platônico, Platão. O neoplatismo e a filosofia medieval. A dupla verdadeiro tem 2 caminhos. Razão, fé e razão. Filosofia, fé, cristianismo. A razão é a filosofia, a fé é o cristianismo. É impossível, não é possível conciliar a razão e a fé. Ele diz, crê em tudo que entendo, mas nem tudo que eu creio também não entendo. Essa foi um dizer de Agostinho, que tudo que crê não entendia, nem todas as vezes que entendia, ele crê. Então a história de Agostinho foi essa. Aí vem a história de
do nosso gordinho São Tomás de Aquino, que ele foi domiciliano, um grande estudioso da filosofia grega, e ele defendeu a união entre a fé e a razão. E da filosofia grega foi padre católico, filósofo italiano que viveu no período da Idade Média, nasceu em 1225, no seio de uma família nobre, na cidade de Rocan, na Itália. Faleceu a 7 de março de 1274, aos 49 anos. Ele também foi muito importante, teólogo e filósofo. Foi padre domiciliano no século XII, foi declarado santo pelo Papa no século XXII, em 18 de julho de 1323, considerado um dos principais representantes da escolástica. Foi fundador da fé da escolástica. O padre Valeriano, da Idade Média, intitulou doutor da Igreja Católica em 1567. Então, a escolástica. Ele diz que a fé e a razão andam de mão dada. E a fé e a razão levam o conhecimento, não são opostas. E Agostinho dizia, fé e razão não são inimigas, são conciliáveis. Então, Agostinho demonstrou que a razão não se opõe à fé. Então, e que a fé, justificando o resgate, a adaptação, a razão concilia, a razão é subordinada à fé e justifica o resgate da adaptação para as duas. Razão, filosofia. Igreja era a única responsável pela economia do mundo, porque na época da Idade Média era a igreja que era responsável por toda a economia do mundo inteiro. Por isso que ela era tão rica e tinha essa filosofia medieval. Então foi isso, meus amados. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E não esqueça, viu? Retórica, maniqueísmo e neoplatonismo, que vocês pesquisem aí. Para vocês entenderem, isso aí vai ser um crescimento para vocês quando vocês estiverem na faculdade, que vocês quiserem estudar algo, teologia, filosofia. Aí vocês já estão por dentro disso aí, vocês vão tirar uma nota 10. Tá certo? Porque tudo isso cai num concurso da universidade, quando vocês estão estudando. Então é isso, meus amores, que Deus dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, que Deus venha tocar no coraçãozinho de vocês se interessar mais em buscar a presença de Deus. Porque faça como Agostinho, busque a presença de Deus, procure estudar a Bíblia, vão lá para Romanos, que lá Deus fala grandemente ao nosso coração. Não foi só Agostinho que se converteu diante de Romanos, não. Muitas pessoas se converteram através desse livro de Romanos, porque ali Deus fala grandemente conosco. Tá bem, amados? Então, a paz do Senhor Jesus, e oremos. Querido Deus, eterno Pai, te glorificando, te exaltando, te agradecendo, Senhor, por esta aula, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, venha abrir o nosso ouvido, Pai, que nós venha dar ouvido, Senhor, à tua palavra. Pai amado, fica conosco, Espírito Santo, nos protege, nos guia, nos leva, Senhor, para o céu. Pai amado, vem nos dar fome e sede da tua palavra, Pai. Pai amado, fica conosco, hoje, sempre e eternamente. Amém. Tenha uma boa semana. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém? Um cheiro e a paz do Senhor. Estou com saudade.